Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus, que manhã poderosa que o Senhor preparou para nós. Amém? Podemos sentir a presença do Senhor aqui já nessa manhã, trazendo rompimento sobre as nossas vidas. É uma alegria estar aqui nessa manhã e poder ministrar a palavra do Senhor. Faz um pouco mais de 2 anos que nós estamos na igreja, e essa é a nossa primeira vez. Como é bom viver numa casa paterna, né? Sentir a mesa, sentado junto com o pai, com os líderes, que acredita mais na gente, às vezes, do que a gente mesmo. Amém? Ativadores. Vamos ler a Bíblia? João, Evangelho de João, no capítulo 5, para nós ouvirmos o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao 9. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. E neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus viu deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. Amém? Queria saudar os nossos telespectadores da TV Rica. Que Deus possa te alcançar nessa manhã, para os ouvintes da Rádio dos Sonhos, que tem sido um instrumento de bênção, de vitória. Nós estamos vivendo um ano de relacionamento e reconciliação. Nós temos ouvido essa palavra desde de outubro do ano passado, quando Deus começou a nos direcionar para um novo tempo. E falar de relacionamento é falar de voltar à origem, ao primórdio de todas as coisas, porque quando nós olhamos para a nossa história da humanidade, o primeiro homem que rompeu um relacionamento foi Adão com Deus, no paraíso. Adão rompe, com Deus no Éden. E Deus está nos movendo, desde o ano passado, através de palavras proféticas e direcionamentos, para um tempo novo neste ano. Através dos profetas, dos apóstolos, para um posicionamento. Porque o reino de Deus é um reino de posicionamento. É o reino que nós adquirimos, nos posicionando nele. E Ele está nos apontando um caminho, desde o ano passado. E quantas palavras ministradas nesse lugar, não veio movendo o nosso coração, desde o ano passado. Eu me lembro aqui, nas manhãs de domingo, no ano passado, a gente falando sobre família ordenada, sobre vidas ordenadas, sobre princípios, sobre propósitos, sobre um direcionamento, um apontamento para um lugar, e tantas outras palavras que foram ministradas nesse lugar, nos mostrando e nos apontando aquilo que Deus queria fazer, num período curto de tempo. E quando nós viramos esse ano, nós começamos a ouvir falar sobre, agora no mês de março, sobre a movimentação das águas proféticas.
É impressionante. Eu estou na igreja já há um pouco mais de 23 anos, né? E quanto tempo a gente não viveu na igreja sem direcionamento? A gente orava num culto para Deus falar no outro. E agora a gente se movimenta anualmente. Glória a Deus por isso. Porque nós temos uma palavra profética, nós temos um apontamento, e Deus nos leva para essa palavra profética num período de um tempo para uma transformação de uma vida. Viver numa casa paterna com propósito é viver numa comunidade com um só interesse, que é Cristo revelado em nossas vidas. Eu cresci num ambiente em que a gente era impulsionado a acreditar em um chamado, num propósito, né? E a gente ouvimos aqui na quinta-feira à noite do pastor Hugo, e falou muito comigo aquilo, que não existe mais um chamado individual. Existe uma igreja coletiva, existe um corpo. Então o propósito, ele não é mais meu, ele é nosso, ele é do corpo de Cristo. E nós estamos nos movimentando para esse propósito em corpo. As nossas dificuldades, elas não são mais nossas, elas são do corpo. E as dificuldades do corpo, elas são nossas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos mais. E que Deus tem um cuidado para nós. E em toda essa movimentação que Deus está fazendo nesse mês de março, né? Quantos anos das nossas vidas a gente não passou esperando uma movimentação externa para que nós possamos nos mover interiormente, no nosso interior? Quanto tempo? Quanto tempo a gente não passou olhando para o tempo, para as estações? E é impressionante isso, porque quando eu era menino, eu não tinha noção de estações, de tempo, de espaço. Para mim era um dia após o outro, tempo de jogar bola, de brincar, de correr, de trabalhar. E depois de adulto, Deus nos leva a entender as suas movimentações através das estações. Porque Deus é um Deus que move em estações. Ele se move. Deus tem um tempo específico para cada parte da nossa vida, para cada parte do ano, para cada parte da nossa história. Nós precisamos entender isso, em que tempo nós estamos vivendo, em que época nós estamos, qual que é a movimentação de Deus para a minha vida neste tempo, nesta época. O texto que nós lemos fala de um homem que fazia 38 anos que estava aguardando uma movimentação. 38 anos. Jesus estava subindo da Galileia, e ele entra em Jerusalém, e ele entra pelos fundos de Jerusalém, pela porta das ovelhas, onde as ovelhas passavam para ser lavadas e sacrificadas, e ele passa por um pavilhão, onde havia muitas pessoas enfermas, muitas, todo tipo de enfermidade estava naquele lugar, e a Bíblia fala que Jesus encontra com um homem que havia 38 anos que estava esperando uma movimentação para que ele pudesse se mover. A movimentação que ele estava esperando não é para que ele fosse curado, porque existia a possibilidade de alguém entrar antes dele naquele tanque, mas era apenas para ele se mover. Já parou para pensar nisso? Quanto tempo a gente fica olhando para as estações, para os tempos, esperando uma movimentação para que a gente possa se mover. E ele nem percebeu que estava diante dele a fonte de água da vida, que jorrava para a vida eterna. Jesus tinha acabado de falar com aquela mulher samaritana, no capítulo 4 de João, e ele fala assim: olha, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. E ele encontra com esse homem agora esperando a movimentação das águas, para que ele pudesse se mover em cima de uma palavra. Queridos, nós temos uma palavra. Na verdade, nós temos 3. Relacionamento, reconciliação para uma década de governo.
Quando Deus nos chama para um relacionamento, Ele está chamando a gente para voltar, para pegar as coisas que ficaram para trás, para começar a restabelecer de novo, enfincar de novos estacas temporais, para que nós possamos corrigir as nossas vidas para um tempo novo que está por vir sobre nós. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele assim: meu irmão, pode olhar, por favor? É tempo de uma movimentação na sua vida. Aleluia. Para um novo tempo. Para a sua história. Para a sua casa. Para tudo aquilo que você está envolvido. Para onde você colocar as suas mãos. Deus está movendo nesse mês de março. Para que as coisas aconteçam na sua vida. Para que você tenha um novo parâmetro da sua vida. De movimentação no profético. Aleluia. Aquele homem estava ali esperando uma movimentação. Impressionante. Graças a Deus que Ele nos ama tanto. Que apesar dele já ser tudo em nós, dele já ter feito tudo por nós, e mesmo assim, Ele ainda prepara um tempo na eternidade para que as nossas vidas possam ser movidas diante dEle. Para que nós possamos caminhar no caminho que Ele tem para nós, no propósito que Ele tem para nós. Jesus é a água da vida, irmãos. Uma fonte que jorra para a eternidade. E isso está disponível e acessado por nós. Basta a gente se posicionar naquilo que Ele tem para fazer para nós vivermos um tempo novo. Um tempo de movimentação nas nossas vidas. E essa movimentação está nos apontando um destino, um caminho. A gente precisa entender isso. Que não é somente um mês profético, mas tem um caminho, tem um alvo, tem alguma coisa para nós atingirmos nesse mês profético. E eu queria falar sobre 3 coisas nessa manhã. Sobre lealdade, sobre fidelidade e sobre alinhamento. Amém? A origem da palavra lealdade, no grego, no primórdio, a primeira palavra citada como lealdade, o significado dela é ter fé na capacidade de alguém. Lealdade é acreditar que alguém pode te ajudar, pode fazer alguma coisa. Eu ouvi na igreja, muitos anos, né? Olha, a gente não pode confiar nas pessoas, porque maldito o homem que confia no homem. A gente cortava uma parte do versículo, para a gente não entender aquilo que a Bíblia estava falando, para trazer para o nosso entendimento aquilo que a gente queria ouvir e falar. Mas na verdade, maldito o homem que confia no homem faz do seu braço o seu escudo. Maldito o homem que confia em si mesmo. A origem da palavra grega de lealdade é mostrar fé na capacidade de alguém. Neste tempo, Deus quer trazer na sua vida a capacidade de acreditar. Acreditar na transformação da sua família, dos seus amigos, no ambiente do teu trabalho. Acreditar que este mundo ainda vai melhorar e que as coisas vão dar certo. E que apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, é apenas um tempo específico. O sol vai nascer amanhã. Aleluia. O sol vai nascer amanhã. O Hermínio, ele falou uma frase impressionante. Ele fala assim que o reino de Deus não é dos capacitados, é dos leais. Glória a Deus por isso. Então a gente precisa ser leal. Lealdade é uma expressão de amor, a ponto de um Deus supremo, conhecedor de todas as coisas, que vive na sua eternidade, descer no céu, na terra, e se entregar por nós, por ser leal a uma palavra, a um propósito, a um direcionamento. Pode alguém ser leal e não amar? Pode alguém dizer que ama a sua esposa e traí-la? Pode alguém dizer que ama os seus filhos e expor os seus filhos? Pode alguém dizer
que ama a sociedade que vive, mas não contribui para ela. Lealdade é uma expressão de amor entre marido e mulher, entre pai e filho, entre criador e criatura, criatura e criador. Deus está buscando pessoas apaixonadas, pessoas que tenham capacidade de se apaixonar ainda, de chorar pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pela sua família, que gaste tempo de oração para poder resgatar vidas, para poder entender qual que é o processo de Deus para a vida deles, saber esperar o tempo, saber esperar a época, saber esperar aquilo que Ele tem para nós. Não há lealdade sem uma expressão de verdade. Eu me lembro de uma história que eu presenciei. Um cliente meu, ele comprou uma caminhonete há uns 5 anos atrás, uma caminhonete top de linha, né? Pagou um pouco mais de 100 mil reais dela, e quando ele foi fazer o seguro, ele assustou. Era um pouco mais de 12 mil, né? Ele falou, não vou pagar o seguro dessa caminhonete, não vou pagar. Aí ele não pagou. E a caminhonete tinha sido comprada no nome da esposa. A esposa viu que o esposo não tinha pago o seguro, foi lá e fez o seguro no nome da caminhonete e não contou para ele. 3 meses depois, ele está saindo da cidade, na Marginal. O cara perde o controle do carro e bate de frente com a caminhonete dele. E dá perca total naquela caminhonete. E ele sentado na marca da ambulância. Ele contou para mim isso. Como é que eu vou contar isso para minha esposa? Né? Acabamos de perder mais de 100 mil reais. E ele liga para ela, Eliane, quero te contar uma coisa. O que foi? Bati a caminhonete e deu perca total. A gente perdeu mais de 100 mil reais. Aí ela olhou e falou assim, não, eu fiz o seguro. E ela contou para mim assim, falou, o telefone ficou mudo por uns 3 segundos. Né? Aí depois veio uma pergunta. O que mais você está fazendo que eu não sei? Impressionante. Porque a lealdade sem verdade não é lealdade. E ele desconfiou dela na hora, né? Falou, o que mais que você está fazendo que eu não sei? O que você está comprando? O que você está fazendo? É impressionante, não adianta a gente querer ser leal sem expressar a verdade. E a Bíblia diz que a verdade é Cristo. Caminho, verdade e vida. Né? Nós precisamos ser verdadeiros. Em primeiro lugar, conosco mesmo, comigo. Eu preciso ser verdadeiro comigo. Porque o cúmulo da desonestidade é eu mentir para mim mesmo. É eu falar quem eu não sou, viver uma vida que eu não estou vivendo, falar que tenho princípios que não tenho. Eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo, com meus amigos, com a minha família, com Deus. Eu preciso ter esse entendimento de verdade. Porque Deus está me levando para um tempo, está nos levando para um tempo em que Ele quer movimentar as nossas vidas. Ele quer nos movimentar para um tempo novo. A lealdade nos leva a relacionamentos profundos. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? A lealdade nos leva a relacionamentos profundos. Você quer se relacionar profundamente? Você precisa ser leal. Sim, com qualidade de vida, sem acusações, sem amarguras. Eu preciso estar disposto a morrer e não a matar. Que é mais fácil a gente querer matar do que morrer, né? Fizeram a pergunta lá para o rapaz lá, falou, você tem vontade de se divorciar? Já pensou em divórcio? Ele, não, mas em assassinato já. Que é os níveis do relacionamento, né? Ele nunca tinha pensado em se divorciar, porque ele era cristão, mas já tinha pensado em matar a esposa já, algumas vezes já. Em contrapartida, a palavra fidelidade também tem origem na palavra grega, que significa exatidão. Ao mesmo tempo que nós precisamos ser
incisivos no relacionamento, nós precisamos ser exatos. Eu me lembro que algum tempo atrás, Deus curou minha esposa. Ela tinha um complexo de engravidar. E Deus curou ela. E derramou cura nela aqui nessa igreja. E eu me lembro que um dia de oração, Deus falou com ela assim, falou, olha, você tem apenas uma flecha para lançar, que nós temos um filho só. Aí quando você tem uma flecha só, você tem que ser o quê? Preciso, exato. Você não pode errar. A palavra fidelidade significa exatidão. Este tempo é um tempo de sermos exatos naquilo que Ele nos chamou para ser. Esse tempo é um tempo de nós sermos exatos na nossa família, na criação dos nossos filhos, na geração de coisas novas da nossa vida. Chega de ficar perdendo tempo com o trabalho, nas nossas amizades, com o ambiente onde estamos inseridos. Jesus olha para aquele paralítico e ele faz a pergunta mais exata que poderia se fazer naquele dia. Você quer ser curado? É até engraçado, né? O cara é paralítico. Ele está lá no meio de um monte de gente enferma. Há 38 anos esperando o movimento das águas para ele entrar e ser curado. Aí chega o camarada lá e pergunta, você quer ser curado? Você quer? Pergunta mais exata de todas. E a resposta dele é impressionante. Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque depois que as águas é mexidas. Antes alguém vem e entra antes de mim. A gente fica sempre esperando que alguém faça, que alguém mova, que alguém coloque, que alguém tire, que alguém nos leve, que alguém nos traga, que alguém nos direcione. Mas a movimentação de Deus, ela não é externa, ela é interna. Quando Deus está querendo mover águas proféticas para nos direcionar para um tempo, Ele quer mover o nosso interior, a nossa capacidade de entender as coisas, de se mover naquilo, de compreender tudo aquilo que Ele está fazendo para nós naquele tempo. Não é exterior, não é fora, é dentro. Que nós precisamos entender que não se trata mais de estar, de ir, de vir, de colocar, de tirar. Se trata de ser. De ser. Não depende mais de lugar. Não depende mais de estação. Não depende mais de época. Não depende mais de cuidado externo. Depende de manifestar aquilo que já está dentro de nós, daquilo que Ele já colocou em nós, de compreender tudo aquilo que Ele fez por nós. Então é tempo de ser casa de habitação, de ser transformado, de ser colocado em lugares e viver aquilo que Ele colocou a gente para viver. É tempo de ser um lugar de transformação. Betesda significa casa de misericórdia. É tempo de nós termos misericórdia e sermos casa de transformação para as pessoas que estão do nosso lado. Aleluia. Fidelidade fala de observância precisa. Observância precisa. Você tem sido preciso? Você tem sido preciso na criação dos seus filhos? Nas suas amizades? Quantas amizades nós não perdemos durante o tempo por falta de precisão, por falta de exatidão naquilo que Deus colocou a gente para fazer? Quantas? Fidelidade fala de ser constante, de ser sólido, de ser seguro. Nós vivemos diante de uma geração insegura,
trêmula, diante das dificuldades, dos problemas que tem vivido. Pessoas que têm abandonado tantas coisas que Deus colocou no seu coração, porque não têm entendido aquilo que eles têm sido para ser, o que existe dentro deles para viver, com a capacidade de andar naquilo que Deus colocou a gente para andar. Não se trata mais de fazer, não se trata mais de estar, de ir, se trata de ser. A manifestação exata de um Cristo ressurreto, que está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Deus quer trazer sobre a tua vida constância, segurança, solidez. Quando eu vim para essa casa, há um pouco mais de 2 anos atrás, a primeira unção que me impactou nesse lugar foi de paternidade. Eu me senti filho. Eu cresci num ambiente de meu pai e minha mãe se separaram muito cedo. Eu sou filho mais velho. Com 8 anos a gente não tinha pai e mãe em casa mais. E comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos. Registrei minha carteira com 14. E não tive referência de pai para tomar decisões. Fiz muitas coisas erradas na vida, por faltar a um direcionamento, por falta de ouvir alguém que me mostrasse um caminho, me desse destino. E a primeira coisa que eu senti nesse lugar foi a unção de paternidade. Eu me senti filho, me senti sentado na mesa. Isso não foi feito por uma oração, não foi feito por uma conversa, foi apenas de estar num lugar, de estar presente no lugar. Por isso que não é mais sobre aquilo que nós fomos, ou seremos, ou podemos conquistar. Não é mais sobre individualismo, não é mais sobre condição interna ou externa, mas é aquilo que Ele é em nós, e que Ele está produzindo em nós, para gerar em nós um alinhamento eterno, irrevogável, princípio de vida eterna, timbrado no nosso coração, como fala lá em Jeremias 31, 33, escreverei a tua lei no seu coração, e vocês nunca mais esquecerão dela. É isso que Deus está querendo construir em nós, é isso que Deus está querendo fazer em nós, para que nós possamos ser a habitação dEle, plena, e poder desenvolver aquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas. Deus quer te usar, Ele quer fluir através de você, Ele quer fluir na tua família, na tua casa, Ele quer que você seja ponto de referência. Num tempo de movimentação das águas, Ele quer trazer um alinhamento sobre nós, um alinhamento. Ele está querendo nos colocar em linha. Tem alguma costureira aqui? Não? Eu trabalho com moda, né? Eu sou representante, vendo roupa feminina. Então eu tenho que entender de costura, de tecido, de moda, tendência, né? Quando você coloca um produto em cima da mesa para um cliente olhar, a primeira coisa que ele faz, ele vira do avesso e olha a costura, se está reta. Primeira coisa. Trabalha 12 anos nisso já. Impressionante. Você coloca a peça lá, ele vira, porque ele quer ver se está alinhado. Deus está querendo nos colocar em linha, alinhar, nos alinhar, corrigir. Alinhamento fala de corrigir postura. Aquele homem, você imagina um paralítico, a Bíblia não fala a idade dele, fala que fazia 38 anos que ele estava naquele tanque, esperando ser curado. Mas você imagina uma pessoa com uma dificuldade física, uma paralisia nas pernas, há mais de 38 anos, você imagina como é que estavam as pernas daquele homem. Músculos atrofiados, ele não tinha força mais. E Jesus olha para ele e fala assim: levanta, pega a tua cama e anda. Ele não estava olhando para a condição muscular, física, psicológica, apenas uma ordem no mundo espiritual, apenas uma. Apenas um fluir da manifestação de Deus na vida daquele homem colocou ele de pé. Aleluia.
Imagina aquele homem chegando em casa, encontrando com seus amigos, depois de 38 anos paralítico, o pessoal olha para as pernas dele. Como é que está de pé esse homem? Como é que ele conseguiu? Jesus, com apenas uma palavra, ele alinha aquele homem para uma postura, para ficar de pé. Quando eu estava preparando essa palavra, que Deus falou comigo, falou: tem muitas pessoas que estão andando na rua de cabeça baixa. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, porque estão com a postura desalinhada. E o fluir das águas nessa manhã pode corrigir a postura da tua vida. Não somente física, mas espiritual, que é a mais importante. Porque se nós entendermos quem nós somos, o que nós portamos, o que nós vamos oferecer, o que nós temos para manifestar para essa geração, que a Bíblia fala que ela guarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus, nós podemos fazer muitas coisas, principalmente lá dentro da nossa casa, do nosso trabalho, que é o mais importante. Que é o mais importante. Deus está movendo as águas internas da sua vida nessa manhã. Aquelas que estão dentro de você, para gerar na tua vida, no teu coração, lealdade, fidelidade e um alinhamento. Amém? Deus precisa fazer isso na tua vida, para que Ele possa se manifestar através de você, para que a sua vida não seja um tédio, para que você não viva sem propósito, ou para que você busque um propósito individual, e você se frustre, fique triste, porque não se trata mais apenas de uma pessoa, se trata de todos nós, do corpo, da igreja de Cristo. E quando uma parte do teu corpo estiver manca, você não vai conseguir desenvolver tudo aquilo que você precisa desenvolver. Já experimentou correr já com o dedo machucado? Você não consegue. Ou com alguma outra deficiência na tua vida, você não consegue. Mas você tem a capacidade de fazer isso. Mas por não estar alinhado, por não viver naquilo que Deus tem para a sua vida, você tem dificuldade nessa área. Então Deus quer corrigir isso nessa manhã. Amém? Espero que você vá para a sua casa nessa manhã, refletindo nessa palavra. Que Deus possa continuar falando com você durante esse dia e te traga à noite para um tempo novo. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Quero orar com você. Feche seus olhos. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado porque o Senhor nos amou antes de nós sermos nada. Obrigado porque o Senhor nos conheceu na eternidade, no profundo da nossa alma. E nos gerou em amor, em cuidado. E nos guardou de todas as coisas que nós passamos até o dia de hoje, Pai. Para gerar em nós a capacidade eterna de entender, ó Deus, que o Senhor está nos levando para um novo tempo, para uma nova estação, para um cuidado, Senhor, aonde nós não iremos mais entender ou querer entender, mas apenas ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Deus, em nome de Jesus, eu oro para a tua igreja, para os teus filhos dessa manhã, papai. Deus, toca cada um dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa produzir neles a verdade, ó Deus, que é a tua palavra. E que eles possam viver, Senhor, não mais em enganações religiosas, mas na verdade que o Senhor é, que produz, que cuida, que leva, que transfere para a nossa vida, ó Pai, para o alinhamento eterno. Deus, em nome de Jesus, toca nas famílias. Deus, da criação de filhos e pais. Que o Senhor possa gerar em nós, ó Pai, um ambiente, ó Deus, de restauração, de cuidado, de movimentação naquilo que o Senhor tem para nós.
Em nome de Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.